Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ulisses, você está no canal do Aprovado. Aqui o nosso objetivo é auxiliá-los com materiais e conteúdos referentes a concursos públicos, né? No momento estamos 100% dedicados a fazer um projeto para o concurso da FEMAR, né? A Fundação Estatal de Saúde de Maricá. E para os que já estão nos acompanhando, nós falamos um pouco melhor do que é o nosso programa nos vídeos anteriores. No vídeo atual, eu vou me manter preso a essa aula, até porque eu estou tentando gravar essa aula aproximadamente uns 2, 3 dias, né? Mas eu estou mudando de equipamento. Eu não sei se vocês vão reparar pela qualidade da imagem, que eu mudei de computador. Eu estava usando um notebook e agora eu estou usando um computador próprio, né, para gravar essas aulas com muito mais qualidade, uma nova câmera, né? Só que deu problema, eu venho tendo uns problemas, eu não estou conseguindo gravar porque o computador não estava ajudando, estava dando problema, e eu espero de verdade que agora eu consiga gravar essa aula até o final. E claro, né, se você está assistindo essa aula é porque eu consegui, e eu espero que vocês gostem, ok? Então, antes de mais nada, né, apoiem a nossa página. Não deixem de curtir o vídeo, não deixem de deixar um comentário caso vocês tenham gostado da aula, tudo bem? E caso não tenham gostado de alguma coisa também, a sua crítica será muito bem-vinda. Toda crítica pode ser olhada de forma construtiva para a nossa evolução pessoal. Isso serve tanto como a pessoa que está gravando a aula, como a pessoa que está estudando, né? Você pode olhar para você mesmo, olhar para a sua performance, olhar para o que você fez no dia anterior e se autocriticar e falar, pô, eu não fiz o que eu deveria ter feito ontem e tentar compensar no dia seguinte. O importante é que você corra atrás e compense, e não que você viva na sua frustração, certo? Então, vamos para a nossa aula. Não vou perder muito tempo introdutório. Quem tiver interesse em saber mais sobre o curso, é só olhar os vídeos anteriores, né, na playlist lá da FEMAR, você vai ver tudo na ordem corretinha que a gente está botando as aulas. Eu pretendo essa semana fechar o programa de língua portuguesa. Serão 3 aulas, essa e mais 2, onde a gente vai fazer uma viagem aí na linha do tempo da UF e vai desmistificar o que essa banca realmente gosta de cobrar para a língua portuguesa. E aí, logo em seguida, eu vou partir para informática. Informática, eu acredito que a gente gaste umas 3 aulas, que seja mais rápido também para eu produzir o material para vocês, do que a língua portuguesa, que tem muitas regrinhas, né? Enquanto a informática é algo mais prático, a gente vai falando um pouco sobre, mostrando fotos, essas coisas. Então, acho que fica mais rápido, tá? E essa aula será dedicada às provas de 2019, a próxima aula 2021 e a outra 2023, se eu não me engano é isso. Talvez tenha uma prova ou outra de um ano fora dessa ordem que eu falei para vocês, tá? Tipo, pode ter 23 junto com as de 21, uma de 21 junto com 23, não tem problema. O importante é que a gente já olhou 2019 na outra aula, acho que 2000 a gente olhou 2023 também, né? E agora a gente vai fazer essa varredura aí na linha do tempo, vai de 2019 até 2023 evoluindo junto com a banca, entendendo junto com ela como ela pensa, beleza, gente? Então não deixem de assistir essa aula inteira. Se você está caindo aqui de paraquedas, vá lá nos outros vídeos, assistam as aulas anteriores antes de assistir essa aula, porque a ordem das aulas que eu estou gravando tem total importância na sua aprendizagem, beleza? Total importância. Então sigam direitinho a aula 1, 2, 3, né? Legislação do SUS é a aula única, então cai dentro e depois vocês vão para a informática. E eu posso garantir que as matérias básicas a gente vai dominar junto nessa prova. Vamos para a aula. Gostaria de anunciar, né, como venho anunciando, a revisão de véspera que nós teremos aí na última semana, composta pelas matérias básicas, que são língua portuguesa, informática e legislação do SUS.
Lembrando que algumas provas são compostas de língua portuguesa e informática, outras de língua portuguesa e legislação do SUS, beleza? Não são essas três matérias para todas as provas. Fiquem atentos para vocês não estudarem mais do que devem. Como sempre, eu boto os editais, né, para vocês acompanharem. Falo sobre os editais na primeira aula de cada matéria e também falo um pouco sobre a banca na introdução, né, do curso, no vídeo introdutório, que eu falo sobre o edital e tudo mais. Tá, então, vamos para as questões. Dominar essa banca como a gente vem fazendo. Texto 1. A disciplina do amor. Lígia Fagundes Telles. Foi na França durante a Segunda Grande Guerra. Foi na França durante a Segunda Grande Guerra. Um jovem tinha um cachorro que todos os dias pontualmente ia esperá-lo voltar do trabalho. Postava-se na esquina um pouco antes das 6 da tarde. Assim que viu o dono, ia correndo ao seu encontro e, na maior alegria, acompanhava-o com seu passinho saltitante de volta à casa. A vila inteira já conhecia o cachorro e as pessoas que passavam faziam-lhe festinhas e ele correspondia. Chegava até a correr todo animado atrás dos mais íntimos, para logo voltar atento ao seu posto e ali ficar sentado até o momento em que seu dono apontava lá longe. Mas eu avisei que o tempo era de guerra. O jovem foi convocado. Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo? Continuou a ir diariamente até a esquina, fixo o olhar naquele único ponto, a orelha em pé, atenta ao menor ruído que pudesse indicar a presença do dono bem-amado. Assim que anoitecia, ele voltava para casa e levava sua vida normal de cachorro, até chegar o dia seguinte. Então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata, voltava ao posto de espera. O jovem morreu num bombardeio, mas no pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Quiseram prendê-lo, distraí-lo, tudo em vão. Quando ia chegando aquela hora, ele disparava para o compromisso assumido todos os dias. Galera, antes de terminar, vocês estão vendo aqui, ó. Foi, tinha, ia, acompanhava. Ele está falando de algo que passou. E ele está, a autora, né, está contando algo, ou seja, narrando. Tá? Então, todos os textos da banca, ela gosta muito de narrativa. Vocês já podem, no primeiro parágrafo, ter um feeling do que está falando. Lembrando, eu prefiro fazer primeiro as questões de gramática, depois as de interpretação de texto. Antes de ler o texto, eu gosto de ler as questões. Cada um tem o seu método. Só estou falando que para essa banca especificamente, se você fizer primeiro as de gramática, você já ganha uma noção do que o texto está falando. Quando você lê as questões de interpretação de texto e vem para o texto sabendo que elas pedem, você lê o texto com mais facilidade e você, sem muita dificuldade, acha a resposta no texto, porque as alternativas são muito distantes, muito diferentes uma da outra, e você consegue achar com muita facilidade no texto do que ela está falando. Então, assim, eu estou lendo primeiro na aula porque tem como eu ficar indo e voltando no slide, indo e voltando. Mas para vocês seria interessante, tá? De repente experimentar fazer dessa forma. Todos os dias, com o passar dos anos, a memória dos homens, as pessoas foram se esquecendo do jovem soldado que não voltou. Casou-se a prima com o primo, os familiares voltaram-se para outros familiares, os amigos para outros amigos, só o cachorro já velhíssimo, era jovem quando o jovem partiu, continuou a esperá-lo na sua esquina. As pessoas estranhavam, mas quem esse cachorro está esperando? Uma tarde era inverno, ele lá ficou, o focinho voltado para aquela direção. Texto de Lígia Fagundes Telles, Disciplina do Amor, tal, tal, tal.
Beleza. Considerando a organização do texto, a autora utiliza os tempos do presente? Não, porque eu já falei que ela está falando de algo que passou. Narrador em primeira pessoa? Não, ela está falando do cachorro e do dono, mas do cachorro. Tipo textual descritivo? Não, né? Eu vou ter que mexer um pouco a câmera porque a câmera está na minha frente. Também não, né? Discurso direto, tá vendo que eu nem leio o resto? É isso que vocês têm que fazer. Vocês não precisam ler tudo. Vocês têm que ler o que importa na questão. Ela não usa texto descritivo nenhum, ela não fala nada em primeira pessoa e ela não fala quase nada de tempo presente na maior parte do tempo, né? Ela até fala alguns verbos no presente, mas na maior parte é no passado. Mais especificamente, pretérito imperfeito do indicativo, né? Que ele falou acompanhava, chegava, ia, né? Então, tá. E o discurso direto, se vocês fizerem essa banca por eliminatória, essa prova por eliminatória, é sucesso, galera. Ó, o discurso direto é o quê? Marcado por aspas e travessão, né? Fulano falou, dois pontos, aspas. Fulano falou, travessão, dois pontos, travessão, travessão, a fala de fulano. Isso é o discurso direto. O que é o discurso indireto? Fulano falou que ia ao mercado. Direto, fulano falou, dois pontos, vou ao mercado. Indireto, fulano falou que ia ao mercado. Então, vamos lá. O discurso direto, predominantemente, como é possível verificar na passagem. As pessoas estranhavam, mas quem esse cachorro está esperando? Vocês reparam que ele não usa o discurso indireto e ele também não usa o direto. Embora aqui tenha um tipo de fala das pessoas. Quem esse cachorro está esperando? Mas ele junta esse discurso direto uma outra parte de discurso que poderia ser considerado indireto. As pessoas estranhavam, está falando de outro, de terceiro. Então, quando ele junta direto e indireto, ele está usando o discurso chamado indireto livre. Beleza? É isso. Discurso indireto livre é esse exemplo aqui. Tudo bem? Galera, leu? É direto? É direto. Aspas, travessão e a fala completa. Fulano falou que. Indireto. Agora, se você não sabe reconhecer, tá difícil, tá estranho de saber qual é o tipo de discurso, ele provavelmente vai ser discurso indireto livre. Tá bom? Então, tá lá, narrador onisciente, em terceira pessoa. Eu não acabei não lendo a resposta certa, porque a gente, por eliminatória, chega nela. Mas, só para a gente contextualizar, narrador onisciente, sim, em terceira pessoa, na maior parte do texto, tendo em vista que revela ao leitor uma visão mais aproximada da narrativa, com detalhes da relação de um cão com seu dono. Perfeito, né? Óbvio que a gente fazendo a prova ia ler, mas é porque se eu já eliminei as quatro com certeza, eu sei que a resposta é aquela ali. E eu trouxe esse bizu para vocês nunca mais esquecerem que o texto narrativo é penta, né? O texto narrativo ele tem que conter personagem, enredo, narrativa, narrador, né? Tempo, ele se passa em um tempo, né? E nesse caso passou no passado, no pretérito, imperfeito, e ambiente, né? Tem que ter ambiente, tem que se passar no ambiente, em algum lugar. A palavra disciplina presente no título do texto faz referência a. Vamos lá, galera. Sem voltar no texto, hein? Vocês no dia da prova vão voltar no texto. Mas a disciplina do cachorro lá que ele tinha, que ele disciplinadamente ia para a estação todo dia, faz referência ao relógio preso à pata? Nada a ver, né? Pontualidade dos animais domésticos? Não, né, galera? Porque assim,
fala da pontualidade do cachorro, mas não dos animais todos. Aquele cachorro ali, ó, a minha cadela aqui em casa, ela não tem pontualidade nenhuma. Se eu morrer, ela vai continuar aqui em casa. Entendeu? Então não é por aí, não é dos animais domésticos. A fidelidade de um cachorro a seu dono. Ele era muito fiel e disciplinadamente ele ia atrás do dono todos os dias até esperar o dono chegar e o dono nunca chegava. Então, essa tá bem interessante. Ao amor que existe entre o cão e o jovem. Galera, vocês concordam que ela não fala muito do cão e do jovem? Fala do jovem, que ele tinha um cachorro que ia todo dia lá visitar, e o cachorro continuou indo visitar depois que o jovem morreu. Em um momento ela fala que o jovem, né, fala o texto quase inteiro do cachorro, então não fala do amor dos dois. Ele fala do cachorro, da fidelidade do cachorro com o seu dono. O foco é o cachorro, tá? Então a resposta é essa, eu tenho certeza. Mas a gente mata com a última, né? A atitude das pessoas de irem todos os dias ao trabalho, nada a ver, né? Então, essa banca tem umas 3 alternativas, nada a ver, se não as 4. Só te sobra 2 ou a resposta certa, né? E eu trouxe essa reflexão, né? Se você ficar na dúvida, pô, porque às vezes gera dúvida, eu tive a dúvida, mas você tem que se perguntar, o texto fala mais sobre a fidelidade do cachorro ou o amor entre os dois? Fala da fidelidade do cachorro, sem dúvida alguma, né? Então vocês estão vendo, gente, essa prova é de 2019. Hoje todas serão. A próxima a gente já está em 2021. A partir da leitura da passagem, então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata, é possível inferir que, assim que anoitecia, voltava para casa o cachorro, né? Assim que anoitecia, voltava para casa e levava sua vida normal de cachorro. Nada a ver. Porque o relógio, a disciplina é de ir para a estação, não para casa. O cachorro tinha um relógio preso ao corpo para esperar o dono sempre. Nada a ver, né? Os animais, apesar de irracionais, são muito espertos e conseguem saber reconhecer as horas. Tá falando de animal? Tá falando daquele cachorro, gente. Não é do animal. O personagem é o cachorro. Não é todos os animais são assim. Como eu usei de exemplo, a minha tá longe de ser, né? As pessoas da vila conheciam o cachorro e faziam-lhe festinhas sempre no mesmo horário para que ele soubesse a hora de esperar pelo dono. Não, o cachorro sabia sozinho, né? O cachorro sempre esperava seu dono no mesmo horário. Essa alternativa aí. Fechou, galera? A passagem, uma tarde, era inverno, ele lá ficou, o focinho voltado para aquela direção. Revela que o cachorro. Galera, eu espero que vocês já tenham ouvido falar de uma palavra chamada eufemismo. Eufemismo é uma figura de linguagem que tenta atenuar coisas negativas na forma de que vai ser falado, escrito. Então, nós usamos muito eufemismo quando alguém morre. Você não vira fulano morreu, fulano foi para o céu, fulano nos deixou. Então, o que que ele quer dizer aqui? Uma tarde era inverno. Ele lá ficou, focinho voltado para aquela direção. Ele lá ficou, ele morreu, ele não voltou, tá bom? E eu não vou nem ler as outras alternativas, que eu não posso perder tempo. Vocês também, dia dessa prova, não podem perder tempo. Vocês têm que ser assertivos, marcar com confiança. Com o que eu estou passando aqui, a prova vai ficar fácil para vocês. E vocês vão olhar para a prova e marcar e passar para a próxima, para ganhar tempo para fazer suas matérias específicas, tá bom? Para você não ficar sem tempo na sua prova, ganhe tempo nas matérias básicas. A palavra festinha no texto
significa, quando ele fala de festinhas, festinhas que as pessoas faziam no cão, né? As pessoas faziam festinha no cão. Pequena festa. Pequena festa seria uma pequena festa. Então, uma festa grande, um festão, né? Pô, festão da Roma, uma festinha pequena, uma socialzinha. Ele não tá falando de uma socialzinha. Reunião divertida. Não tá falando de reunião nenhuma, né? Que nem reunião de cachorros. Não tá falando de reunião nem de cachorros, muito menos. Então, brincadeira sem importância não é sem importância. O cachorro gostava e as pessoas também. Era uma brincadeira alegre para todos. Vamos, galera, é fácil. Vamos, vamos, vamos. Hoje nós teremos três provas aqui, de aproximadamente 10 questões cada uma, e vocês vão ver uma após a outra que é fácil. A expressão aquela direção da passagem, focinho voltado para aquela direção, refere-se a aquela direção de onde o homem chegava, né? Que é onde ele ficava olhando. Que direção era essa? Era a estação do trem, né? O ponto de onde o jovem vinha. Galera, não é porque eu já li esse texto, né? Claro, eu já fiz essa questão, mas não é porque eu já fiz essa questão. É porque o texto é de fácil compreensão. Você pega um texto FGV e tal, é outra história. Mas os textos dessa banca são claros, concisos, sem pegadinhas, diretos ao ponto. Português é para gabaritar, galera. E eu tô trazendo os recursos e o armamento necessário para vocês vencerem essa batalha no que tange as disciplinas que eu posso ajudar vocês. E eu, se vocês quiserem alguma ajuda com as específicas a nível de estudo, assim, quiser trocar uma ideia, meu número tá aí nos materiais. Eu tô com o canal aberto para falar com qualquer um, tá? Eu posso estar ajudando aqui nas básicas, mas nada impede de eu dar uma dica ou outra para como vocês se preparam para as específicas, né? O termo destacado em casou-se a noiva com o primo exerce função sintática de. Primeiro, a gente tem que pensar uma coisa. Quem casa, pede algum complemento? Ulisses casou. Eu até poderia falar, Ulisses casou com fulano. Mas concordo que Ulisses casou. Faz sentido. Ulisses casou, fulana casou, João casou. Casar é um verbo intransitivo. Ele não pede complemento. Se ele não pede complemento, casou-se a noiva, impossivelmente será objeto direto e indireto. É impossível. E se casou-se, quem casou-se? Quem casou-se? Porque a resposta dessa pergunta será o sujeito da nossa alternativa. Quem casou-se? A noiva. A noiva casou-se. Então, o sujeito é a noiva. Beleza? Por que não é adjunto adnominal e complemento nominal? Galera, porque é o sujeito, ponto. Mas o adjunto adnominal e o complemento nominal, também chamado de complemento adnominal por alguns, ele é um complemento, da mesma forma que o objeto direto e indireto é um complemento do verbo, esses aqui são complementos do nome, né? Então, a noiva não é complemento de nada, ela é o sujeito, ela é quem casou, tá bom? Ó, tá vendo aqui? Casou-se a noiva com o primo. Quem casou-se? A noiva. Então, a noiva casou. No trecho, acompanhava-o com seu passinho saltitante de volta à casa.
A forma verbal destacada encontra-se no mesmo tempo verbal que a seguinte também sublinhada. Galera, acompanhava. Dá para ver nitidamente que é pretérito, né? Ah, mas eu não sei diferenciar pretérito imperfeito, perfeito e mais que perfeito. Mais que perfeito é aquele pretérito escrito de uma forma bem formal que a gente não usa. É aquele pretérito que, pô, acompanhara, falara, né? Que a gente quase não usa no nosso português do dia a dia. Agora, o imperfeito, perfeito a gente usa bastante. Qual é a diferença do imperfeito para o perfeito? Perfeito aconteceu no passado e acabou. Ele acompanhou. Aqui tem um ele, né? Ele acompanhou. Ele acompanhava. Então, essa é a diferença. Beleza? Perfeito acabou. Imperfeito acontecia no passado, mas não teve um fim explícito ali na forma que foi falado. Então, galera, é bem simples. Se a gente olhar para a alternativa, ficou, aconteceu e acabou. Deixou, aconteceu e acabou. Voltaram, aconteceu e acabou. Tivesse, se tivesse, depois eu chego nele. Esses aqui a gente já eliminou. Então ficamos entre duas, como eu havia falado. De cara a gente eliminou duas. Porque são perfeitos, né? Se fosse imperfeito, seria ficava, deixava, voltavam-se, tá? Então, e conhecia é imperfeito, né? Conhecia é imperfeito. Porque senão seria conheceu. Conheceu e pronto. Terminou lá atrás. Mas conhecia é imperfeito, é a resposta. E eu vou explicar para vocês por que não é a letra E. Porque a letra E está falando se tivesse. E não sei se vocês lembram das aulas anteriores. Se é um marcador de pretérito imperfeito do subjuntivo. Galera, eu escrevo com letra de computador porque a minha letra é horrível. E é isso. Não tem como fazer melhor do que isso aqui. Então eu vou lá e faço isso aqui para vocês, né? Que fica muito mais claro e muito mais didático, né? Pô, pretérito imperfeito ou perfeito? Ficava, olha só, ficava ou ficou? Conhecia ou conheceu? Deixava ou deixou? Aí você vai ver, imperfeito ou perfeito, né? Tá na ordem aqui, ó. Voltavam-se, voltaram-se. Só que esse último aqui, ele usa o se, que é um marcador de pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Então, assim, vocês têm isso aí na mão de vocês para poder entender, tá? E também relembrando, né, que o subjuntivo tem a forma do presente, que você tem que usar que, né, para modalizar o verbo, e o futuro você usa o quando. Então, se eu amasse, que eu ame, quando eu amar, tá bom? O jovem morreu num bombardeio, mas no pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Pode ser reescrito da seguinte forma. Por que eu já circulei o mais aqui, gente? Porque quando eu comecei a ler a alternativa, meu olho já viu que tem um como, um já que, um portanto, um embora e um entretanto. O jovem morreu no bombardeio. Ponto. Sentido completo, tá? Então,
Vamos para a próxima para ver se a próxima é uma oração subordinada ou se ela tem sentido completo. No pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Sentido completo, né, gente? Tem as duas frases completas. Você poderia falar: o jovem morreu num bombardeio, ponto. No pequeno coração do cachorro não morreu a esperança, ponto. Isso significa que são orações coordenadas, né? Elas não dependem uma da outra. E se ela é uma oração coordenada, ela não pode ser causal, porque esse como equivale a já que, como no início da fala, equivale a já que, né? Já que o jovem morreu no bombardeio, no pequeno coração do cachorro não morreu a esperança, não serve. E aí já que de novo, né? Que é igual como de cima, que também é causal. Portanto, é conclusivo, né? Quando você vai escrever uma redação, você usa muito, né? Portanto, isso e tal, é conclusivo. E, embora, ainda que, mesmo que, é concessivo. Tanto a conjunção causal, conclusiva e concessiva são conjunções subordinadas, né? Só sobrando para a gente, entretanto. Porém, mesmo que a gente não soubesse isso aqui, questão de subordinada e coordenada, tem uma outra forma de você olhar essa questão e eu quero que você olhe ela dessa forma. Como o jovem morreu num bombardeio, o pequeno coração do cachorro não morreu à esperança. Não tem nada a ver com esse mais, certo? Não tem nada a ver. Dá uma analisada. Já que o jovem morreu num bombardeio, no pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Não tem nada a ver. O jovem morreu no bombardeio, portanto, no pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Também não tem nada a ver, né? Porque você tem que saber que são causais e essa aqui também é conclusiva. Mas essas duas geram dúvida, porque sonoramente elas. O jovem morreu no bombardeio, embora no pequeno coração do cachorro não tenha morrido a esperança. Sonoramente parece ser certa. O jovem morreu num bombardeio. Entretanto, no pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Parece estar correta também. Agora repara, galera, que aqui ele fala: o jovem morreu num bombardeio, mas no pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Ou seja, o não morrer a esperança no cachorro se sobrepõe à primeira frase. Ele tem mais força, né? O jovem morreu no bombardeio. Foda-se, porque no pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Desculpa, palavrão, espero que ninguém denuncie isso pro YouTube. Vamos para cima. No, no pequeno coração do cachorro, não morreu a esperança, tem mais significado nesse contexto. Então, quando a segunda parte tem mais assim, importância que a primeira, ela é uma adversativa. Então aqui a gente vê que ela tem mais importância que essa, né? É uma coisa mais importante, que tem mais a ver com o que o texto está realmente falando, né? Então, seria entretanto, porque é adversativa. A concessiva, a gente poderia falar de uma frase concessiva da seguinte forma: o jovem morreu no bombardeio, embora não tenha sido esquecido. Não tenha sido esquecido pode ser falado sozinho? Não tenha sido esquecido. O jovem morreu no bombardeio, ponto. Não tenha sido esquecido, ponto.
Faz sentido? Não. Porque a segunda é subordinada à primeira. Logo, oração subordinada, substantiva, concessiva. Subordinada, substantiva. Não é substantiva não, gente. Acho que é adverbial. Agora eu esqueci. Enfim, não importa. Você não precisa saber essa classificação. Você tem que saber da conjunção. E a oração subordinada também. Ajuda você a fazer a questão de conjunção. Tá? E galera, eu não sou professor de língua portuguesa. Eu sou concurseiro. E esses esquecimentos são importantes para vocês verem que todos somos seres humanos e todos esquecemos. O que importa é você saber gerenciar o seu esquecimento na hora da sua prova e não deixar o seu esquecimento vencer a sua capacidade de fazer a questão, de interpretar o que a banca está pedindo, o que o autor está pedindo. Muitas questões de interpretação, de gramática, se a gente conseguir interpretar o que a banca quer, o que o autor quer, a gente consegue fazer. Mesmo que a gente não saiba, de fato, ao pé da letra, o conteúdo. Mas é claro que vocês têm que saber o conteúdo e é por isso que eu estou trazendo. Mas eu só estou falando de gerenciamento de emoções. Vocês têm que saber gerenciar suas emoções quando você olha para a questão e fala, ih, não lembro disso. Não se dê por vencido porque você não lembra. Somos todos seres humanos e todos somos passíveis de esquecimento. No trecho, só o cachorro, já velhíssimo, era jovem quando o jovem partiu, continuou a esperá-lo na sua esquina. As duas ocorrências do termo jovem exercem, respectivamente, as funções dele. Vamos lá, tal, era jovem quando o jovem partiu. Galera, o jovem é um substantivo. E o jovem partiu, a função sintática de o jovem é o sujeito, né, galera? O jovem partiu. Quem partiu? O jovem. Tá? O cachorro, já velhíssimo, era jovem quando o jovem foi. Então, vamos ignorar esse já velhíssimo e esse parênteses. Olha só. O cachorro, isso aqui. O cachorro era jovem. Galera, o cachorro era jovem. O que que esse era aqui é? Ele indica estado, né? Quando é um verbo, indica estado, ser, ficar, estar, né? Então ele é um verbo de ligação. Se ele é um verbo de ligação, nós temos o sujeito, o verbo de ligação, e se a gente tem uma coisa depois que que classifica o sujeito, caracteriza, qualifica, enfim, que indica algo do sujeito, depois do verbo de ligação, ele é o predicativo do sujeito. Então, o cachorro era jovem. Cachorro, sujeito, era, verbo de ligação, jovem, predicativo do sujeito. Isso vai cair na sua prova. Tá? Dentre vários outros assuntos que eu já falei, mas é porque isso tem caído direto, vocês estão vendo aí nas aulas. Então, galera, predicativo vai na paz, vai certo que vai cair. Tá? E se cair, predicado, verbo nominal, verbal, nominal, o que é isso, né? O cachorro era jovem é um predicado nominal. Por quê? Ele tem o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Agora vocês falam assim, ela sairia de casa. Se você pegar sairia, que é verbo de ligação, botar ela de casa, ela de casa, né? Só antigamente, que ela de casa, porque hoje em dia ela trabalha, ela faz tudo, né? Então, ela de casa não tem mais. Mas assim, de casa tá falando do verbo, né? Sairia de casa, sairia de onde, né? Então é um predicado verbal. E quando tem os dois, ela sairia de casa morta. Ela morta, né? Sairia de casa. Isso aqui é o predicado, é o predicativo do sujeito, isso aqui é o complemento verbal, né? O advérbio, né? Sairia de onde? De casa. E isso aqui é um predicado verbo nominal. Tá? Tem complemento nominal e verbal.
A pesquisa científica sobre os efeitos terapêuticos da relação entre seres humanos e animais de estimação começou nos Estados Unidos em meados de 1960. Depois de muitos estudos e observações, ficaram claros os benefícios que são gerados nessa interação. Pensando nisso, a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação possui um grupo de estudo sobre a interação humano e animal, para fomentar pesquisas que demonstrem a importância dos animais de estimação para a qualidade de vida das pessoas. Essa convivência, segundo pesquisadores, é capaz de melhorar a autoestima, diminuir o problema no coração. Então, galera, já está falando benefícios dessa convivência. Melhorar a autoestima, diminuir o problema no coração, auxiliar a família na diminuição do estresse, na queda da depressão e hipertensão e principalmente melhorar a interação social. Então, a gente já sabe o que tem. Vou botar aqui embaixo, que é melhor. Benefícios da convivência. Em um estudo realizado recentemente, ficou comprovado que, em geral, as famílias que têm animais de estimação gastam menos com o remédio. Mais um benefício. Eles gastam menos com o remédio. Além disso, foi criada a terapia assistida por animais, que pode ser aplicada em diferentes casos médicos, com grandes melhorias para os pacientes. Alguns casos mais conhecidos são os tratamentos de idosos e de crianças com paralisia cerebral, autismo ou hiperatividade. Os cães e gatos são muito usados, pois são os animais mais próximos do ser humano. As suas visitas causam melhoras sociais, emocionais, físicas e cognitivas de pacientes em tratamento. Acariciar um animal por si só já ajuda o paciente a relaxar. Cães e gatos também servem como companhia para idosos solitários, evitando casos de depressão. A relação entre seres humanos e animais de estimação, jornal do Cruzeiro, tal, nada de informação útil. E aqui, né, a gente viu mais alguns benefícios, melhorias sociais, emocionais, tal. Então, galera, vocês têm que ler o texto vendo, né, esses gaps, porque muito provavelmente a questão vai falar disso uma hora. Mas se você já leu a questão, você já sabe disso. Então você já vai ler e vai falar, opa, tem isso aqui na questão. É correto afirmar que o texto 2 elenca vários benefícios entre o ser humano e os animais. Dentre eles, a diminuição de pressão arterial em pessoas propensas à hipertensão. Ele não fala nada de pessoas propensas. Fala de pessoas de hipertenso. Não pessoas propensas a. Defende que os animais são solitários, nem pensar. Contextualiza o texto 1 ao asseverar que animais domésticos evitam casos de depressão entre humanos. Galera, eles não evitam necessariamente, eles podem evitar. Eles não evitam necessariamente. Vai de encontro ao tema do texto 1, ao considerar que há efeitos terapêuticos na relação entre seres humanos e animais. Pô, essa tá interessante, cara. Essa tá interessante. Pô, vai de encontro ao tema do texto 1 mesmo. Eles falam da mesma coisa, né, e tal. Do animal, do cuidado, do carinho com teu, teu dono, com dono, né? Inclusive, o texto 1 não fala nada de caso de depressão entre humanos, né? Porque o dono morre, não tem nada a ver com o texto 1, né? Então, vai de encontro ao tema do texto 1, parece ser essa alternativa, né? Só que não. Galera, de encontro ao, de encontro e ao encontro. Prestem muita atenção nesse bizu aqui, hein? De e ao. De encontro começa com de, né? De desacordo. Então, eles desacordam. De encontro quer dizer desacordo. E ao encontro começa com a, de acordo. Então, eles acordam, eles estão falando da mesma coisa. Você lembra que vai de encontro ao tema? Está falando que desacordam os temas um do outro, não tem nada de desacordo. Eles falam de animal e de relação do animal e do homem. Tá?
ratifica que é possível uma relação de amizade entre animal e ser humano. Sim, fala da amizade do dono com um animal, aqui também de benefício e tudo mais. Fechou? E aí, para vocês fixarem. Bizu. Sob o ponto de vista da morfologia, a palavra formada pelo mesmo processo de formação do termo tratamento, galera, tratamento, tratar mais mento, né? Então é sufixal. Show? Ajuda. Lembra que ajuda vem de ajudar. Ajudar regride, como eu falei na aula passada, regride para ajuda. Ou seja, é uma derivação regressiva. Não tem nada a ver com sufixal. Hipertenso, adiciona o prefixo hiper, a palavra tenso. Autoestima, adicionar alto, palavra estima. Estresse vem do estrangeiro, stress. Estrangeirismo. Cerebral, cérebro mais al, né? Sufixal. Então, letra B. E aí a nossa tabelinha do mal de processo de formação de palavras, claro que bem resumida, existem regras, existem exceções e aqui é um bizu, um resumo para você memorizar com mais facilidade e lembrar, né, na hora da sua prova dessa tabelinha aqui que você está vendo frequentemente, porque vai cair processo de formação de palavras, é fato. Dentre as ocorrências da palavra que também vai cair na sua prova, a palavra que tem 1 milhão de significados na língua portuguesa, em destaque nos trechos a seguir, todas são pronome relativo, exceto, galera, se o que tem valor de pronome relativo, ele pode ser substituído por o qual, a qual, na qual, do qual, na qual, pode ser substituível por vários, todos os outros pronomes relativos, né? O qual, na qual, só que vai flexionar um pouco aí de acordo com o que vem antes do que. Eu vou trazer isso para vocês, mas que eu quero que vocês fiquem atentos, olha essa prova. Essa questão fala de pronome relativo. Que e pronome relativo, como pronome relativo. A próxima, questão 14, fala do que como pronome relativo. Repara que numa mesma prova caiu o que como pronome relativo 2 vezes. Você vai deixar o que como pronome relativo de lado? Você tem que dominar o que é pronome relativo. Você tem que olhar para ele e falar: tá dominado, parceiro. Já era para você. Já sei que ficaram claros os benefícios, os quais são gerados nessa interação. Pesquisas as quais demonstram a importância dos animais. Foi criada terapia assistida por animais, a qual pode ser aplicada em diferentes casos. Ficou comprovado que, tem como falar, ficou comprovado a qual em geração, em geral, ficou comprovado a qual em geral, nada a ver, né? Ficou comprovado que, em geral, as famílias às quais têm animais de estimação gastam menos. Ou seja, só pode ser isso aqui. Por quê? Porque ficou comprovado que, em geral, tal, tal, tal. O que ficou comprovado? Isso. Daqui até aqui, ó, ficou comprovado isso aqui, que está entre parênteses. Isso ficou comprovado. Ou seja, o que ficou comprovado? Isso. Quem é o sujeito? Isso. E o que é isso? Que, em geral, família... Isso aqui tem valor de sujeito. E esse que é uma conjunção integrante. Tá? Porque quando você pode fazer essa substituição, ficou comprovado isso, sabe-se isso, sabe-se que tal, 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 sabe-se isso. Quando você pode substituir por isso dessa forma, ficou comprovado isso ficou comprovado, isso vira o sujeito. Ou seja, todo esse pedaço aqui
vira o sujeito, porque equivale a isso, né? Sendo que é uma conjunção integrante. Além disso, foi criada a terapia assistida por animais, a qual pode ser aplicada, né? Porra, pulei a questão, estraguei a questão, desculpa, gente. É que às vezes o gabarito vem sozinho. Mas assim, eu já tinha comentado. Ele fala do que com valor de pronome relativo de novo nessa. Além disso, foi criada a terapia assistida por animais, que a qual pode ser aplicada em diferentes casos médicos com grande melhoria estatal. Só que repara o seguinte, pô, mas beleza, a qual, na qual, da qual é a diferença? Se a gente tem que, você tem que ter o qual, na qual, os quais, as quais. Se você tem em que, você vai usar na qual, no qual, plurais. Se você tem de que, você vai usar da qual, do qual, dos quais, plural. Tá? Então tá aqui, esse bisuzinho aqui. Valeu? Esse é o macete para você saber quando você vai usar a qual, na qual e do qual. Tem que estar lá que, em que e de que. Se tiver só que, é a qual e o qual. As palavras pesquisa, capazes e social, ao serem flexionadas em número, passam por processos ligeiramente diferentes. Outras formas nominais flexionadas da mesma maneira são, respectivamente, galera, pesquisa. Qual é o plural de pesquisa? Pesquisas, né? Cerebral, você só adiciona um S aqui? Não. Vidas, pode ser. Cão, fala cãos. Não, então. Paciente, pacientes. Beleza? Vamos para outro. Capazes. Você bota um E e um S, né? Capazes, adiciona um E e um S. Aqui a gente já sabe que cerebral está errado, então não perca tempo. Ser. Seres. Beleza? Pacientes, aqui adiciona só um S, tá errado. Cerebrales, aí vira espanhol. Vidas, totalmente errado. Ou seja, a gente já tem a nossa resposta, né, por eliminatória. Viu? É isso que ele está pedindo. Flexionada da mesma forma, em número, ou seja, do singular para o plural. Tá? É isso que vocês têm que olhar. Aí, nova prova, texto 1. Aprenda. Deixa eu só ver aqui se tá tudo bem. Tá, tudo bem. Tá gravando. Gente, essa pausa é necessária. Porque o computador estava desligando. Uma dor de cabeça. 3 dias tentando resolver esse computador. Eu espero que o vídeo fique com a qualidade que eu estou esperando para vocês. Aprenda a chamar a polícia. Texto de Luiz Fernando Veríssimo. Postado em português em destaque. Blogspot. Eu tenho sono muito leve. Numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades na janela e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado, mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado, se já estava no interior da casa. Esclareci que não e disseram que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas queriam mandar alguém assim que fosse possível. 1 minuto depois, liguei de novo e disse com voz calma: Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa, não. Eu já matei o ladrão com tiro de escopeta calibre 12, que tem guardado em casa para estas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Passado menos de 5 minutos,
estavam na minha rua 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade de resgate, a equipe de TV e a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada neste mundo. Eles prenderam um ladrão em flagrante que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. E respondi: Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. Esse texto é genial, né? Já sabem como vocês vão, caso precisem, né, agir. Conhecimento para a vida. No texto, predomina o tipo textual. Galera, eu tenho sono muito leve. Numa noite dessas, notei, levantei, vi, liguei. Então ele está narrando um acontecimento que teve lá na casa dele, né? Ele não está. Ele explica algo de forma objetiva? Não, né? Ele descreve, faz uma figura por retrato, um retrato por escrito de algo, né? De alguém, do ambiente? Não, não descreve. Ele argumenta, dá o ponto de vista, opinião? Não. Injuntivo é interessante, porque ele dá umas ordens ali no final, né? Mas é só no final. Como você consegue chamar a polícia? Mas, de fato, ele narra o acontecido, né? Então, não é um injuntivo. Lembrando que o narrativo é penta e se tiver o penta é narrativo. Explica ou apresenta o tema de forma objetiva, seria o expositivo. Descreve a pessoa, cenário, objeto, lugar, um retrato por escrito, né, deles, seria o expositivo. Emite um ponto de vista, opinião e defesa do mesmo. Argumentativo, emite instruções. Até emite, mas não é o que predomina. O humor é consequência, sobretudo, da resposta dada ao final pelo protagonista. Não sei. A expressão de assombro do assaltante. Não, né? Estratégia utilizada pelo protagonista para atrair a polícia para sua residência. Claro, né, gente? Isso aqui que é a graça do negócio. Não vão vir, não? Então, beleza, então, parceiro. Dei-lhe um tiro de 12 na cabeça do malandro. Rapidinho. Chega todo mundo. É um bom jeito de se conseguir apoio da polícia. No texto 1, percebe-se o uso de uma linguagem mais informal, próxima da língua falada e de acordo com a situação da comunicação retratada. Analise as 4 assertivas a seguir sobre o uso da variante linguística utilizada no texto de análise. Eu tenho sono muito leve e numa noite dessas, a imprecisão referente à data é própria da linguagem informal. É errado, né? Depois de fazer imprecisão da data na linguagem formal também. Nada a ver uma coisa com a outra. Perguntaram-me se o ladrão estava armado. A ênclise é própria da modalidade oral informal? Não, né, gente? Formal. Perguntaram-me. Então, ela me perguntou, parceiro. É isso, né? O tiro fez um estrago danado no cara. Danado é uma gíria muito comum e nesse contexto significa enorme. O tiro fez um estrago enorme no cara. Só substituir, verdadeiro. E a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada nesse mundo, há um problema de concordância, recorrente da variante informal. E a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada neste mundo, galera, quando ele fala assim, a turma dos direitos humanos, que não perderiam nada, a turma dos direitos humanos, quando ele fala a maioria das pessoas, quando ele usa assim termos generalistas, né? Você pode botar flexionar o verbo tanto em relação à turma quanto direitos humanos. Então, você poderia falar a turma dos direitos humanos
que não perderia, a turma que não perderia, ou a turma de direitos humanos que não perderiam, né? Então, tá errado. Não tem problema nenhum de concordância, tá tudo certo. Número 3. No título, aprenda a chamar a polícia, os termos em destaque são classificados gramaticalmente e respectivamente como? Galera, a polícia, substantivo, a polícia classifica o substantivo, o que? O artigo definido, que define o substantivo. Já mata todo mundo, vai todo mundo embora. Só sobra pra gente letra A ou E. Ah, artigo definido primeiro também? Então, a chamar, os chamar, chamares, a chamares. Galera, não é artigo definido na primeira, nem aqui, nem na China. É óbvio que é preposição, que é a, aprender a chamar. A forma verbal sublinhada em os leves ruídos que vinham lá de fora encontra-se no mesmo tempo da forma verbal presente que vinham. A gente pode botar aqui antes eles vinham lá de fora. Encontra-se no mesmo tempo verbal, seguinte trecho, que não perderiam, isso aqui é futuro. Isso aqui é passado. Eles vinham, né? Pretérito imperfeito, mais especificamente. PI, pretérito imperfeito. Isso aqui é futuro do presente. Que não havia, tudo subjuntivo. Eles vinham de barco. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim. É. Essa aqui, galera, eu confundi, hein? Eu tô procurando a forma errada. Vamos de novo, foi mal, desculpa. Eles vinham. A forma verbal sublinhada vinham lá de fora. Né? Eles vinham, pretérito imperfeito do indicativo, eles vinham, tá? Eles não perderiam isso por nada, eles não perderiam, isso aqui é futuro, né? Que não havia, pretérito, senão seria houve, né? A gente pode ter essa aqui. No meio do tumulto, um tenente se aproximou, pretérito perfeito, né? Já matei, pretérito perfeito, tenho sono muito leve, presente. Que havia, que é pretérito imperfeito, senão seria houve, que seria pretérito perfeito, do indicativo. Eu já matei o ladrão com tiro de escopeta calibre 12, que tenho guardado em casa. O termo em destaque exerce a função sintática dele. Galera, quando eu falo assim, que tenho guardado em casa? Quem tem guardado em casa? Tenho. Quem tenho guardado em casa? Eu, né? Aqui é como se tivesse um que eu tenho guardado em casa. Então, eu tenho guardado em casa. O quê? Né? Quem tem guardada, quem tem algo guardado, tem algo guardado. Eu tenho guardado o quê? A escopeta calibre 12. Então, esse que retoma a escopeta calibre 12, tá? Que é um complemento verbal. Eu tenho guardado em casa a escopeta calibre 12. Tá? É um complemento verbal, objeto direto.
Ó, que tem guardado em casa, que eu tenho guardado em casa, eu tenho guardado em casa a escopeta. Esse que ele substitui a escopeta calibre 12. Na passagem, eu tenho sono muito leve. E numa noite dessas, que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Não. E numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. A relação estabelecida pelo conector E é de E. Galera, vamos lá. Olha esse bizu. Você pode olhar isso de várias formas. Mas se a gente olhar assim, eu tenho sono muito leve. E, em adição a isso, numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente em casa. Eu tenho sono muito leve. E, em consequência disso, numa noite dessas, notei que havia alguém andando. Pô, faz sentido, né? Consequência dele ter sono muito leve, ele notou que tinha alguém andando sorrateiramente pela casa. Em oposição, eu tenho sono muito leve, em oposição a isso, uma noite dessas, notei que havia alguém. Não é em oposição, né, galera? Não é em adição. Aí, com concessivo, a gente tem que saber, embora, quando, aqui, né? Eu tenho sono muito leve, embora numa noite dessas, notei, ou seja, teria que ser pesado, né, para rolar o embora aqui. E tempo, né? Eu tenho sono muito leve, quando numa noite dessas, ó, só sobra a letra B. Essa é consequência dessa. E você pode ler da seguinte forma: eu tenho sono muito leve e, em consequência disso, numa noite dessas, matei tal, tal, tal. Só para pensar, não é que você pode escrever assim, tá, gente? Sob o ponto de vista morfológico, todas as palavras destacadas a seguir podem ser flexionadas, exceto eu, pode ser em número, flexionadas em número. Eu, qual é o plural de eu? Eus. Sem medo, né, galera? Letra A de cara. Oi, ois. Sono, sonos. Leve, leves. Noite, noites. Eus não existe. E ela tá pedindo exceto. Cuidado, hein? O exceto. No trecho de destaque, passados menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros, um helicóptero, uma unidade de resgate e uma equipe de TV com direitos humanos. Um dos mecanismos de coesão presentes é. Galera, anáfora não é, porque ele não usa nada para retomar nada. Catáfora também, porque ele não usa nada para adiantar algum assunto que será falado. Elipse é quando você oculta termos, né? Ele não está ocultando termo, não é elipse. Hiperonímia é quando você fala assim, profissão, médico. Hiperonímia é o hiperônimo, é o texto, é o nome geral, é a classe, profissões. Hipônimo, abaixo do hiperônimo, é o que está abaixo, né? Médico, professor. Isso é o hipônimo do hiperônimo profissões, entendeu? Essa relação de hipônimo e hiperônimo. Paralelismo estrutural, sim, repetição simétrica de algumas coisas. Passado menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros, um helicóptero, uma unidade, uma equipe e a turma de direitos humanos. Uma turma de direitos humanos. Sequência de expressões com estrutura paralela, ou seja, simétrica. Há paralelismo quando há um encadeamento harmonioso e lógico entre as diferentes partes da oração e do texto. Tá? E aí eu fiz esse de. Anáfora fala do que está antes. Elipse oculta termos. Catáfora fala do que está depois. E hiperonímia é o maior, né? E hipônimo é o menor. Em relação aos sentidos dos termos retirados do texto 1, a palavra disponível do último parágrafo poderia ser substituída por à espreita? Não. Cara, no oitavo parágrafo, poderia ser substituída por rosto? Sim. Ladrão? Tal? Não.
Galera, eu vou puxar o texto aqui para ficar mais fácil de vocês verem, né? Pensei que tivesse ninguém disponível. Disponível, espreita? Não. Disponível. Cara, no oitavo período, cara, tudo com cara de assombrado. Cara equivale a rosto. Rosto de espantado, né? Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado, tá? Então, eu já bato hoje, a Vitor tá falando como, já que, embora, portanto, mesmo, conquanto. Só que a gente já sabe que como no início da frase equivale geralmente a já que é causal. Então a gente já mata a questão. Sem olhar que essa aqui é conclusiva, essa aqui é concessiva, essa aqui, mesmo que é concessiva, conquanto concessiva também. Pá. Olha como ele gosta de concessivo. 3 concessivas em uma alternativa. Nem vou falar mais nada. Vocês tirem suas próprias conclusões. Um artigo publicado em 23 de março de 99 transcreve um manual de sobrevivência na selva, escrita pelo jornalista Leon. Esse nome aí. Eis alguns mandamentos: não sair de casa, não ficar em casa, se sair, não sair sozinho nem acompanhado, se sair sozinho acompanhado, não sair a pé nem de carro, se sair a pé, não ande devagar, nem depressa, nem pare, se sair de carro, não parar nas esquinas, nem no meio da rua, nem nas calçadas, nem melhor deixar o carro na garagem, se pegar uma condução, não pegar o ônibus, nem táxi, se decidir ficar em casa, não ficar nem acompanhado. Galera, ele está mostrando o seguinte: se ficar, não tem jeito. Aí vamos pro 10. Como não adianta mudar de cidade ou de país, o único jeito é ficar no ar, mas não no avião. Segundo o colunista, Leon não seguiu os conselhos que deu, pois foi assassinado no banheiro de seu apartamento. O caso dele teria sido passional, já que se apaixonara por uma mulher casada. De qualquer forma, segundo o colunista, Leon poderia ter acrescentado o mandamento aos 10 que inventou. 11. Não amar a mulher do próximo, nem a própria. O título 1, o texto 1 e o texto 2, em relação aos mandamentos, têm o que em comum? Galera, aqui ele fala mandamentos do que você vai fazer. Não sai de casa, não faz isso. O outro, ele fala assim, o que você vai fazer para conseguir chamar a polícia. Os dois estão dando instruções, ou seja, eles estão usando o tom injuntivo para dar essas instruções. Faça isso, aquilo e tal, né? Falando imperativamente. E aí, pô, você tem que tomar cuidado, porque você ri, acha que os dois são interessantes e bota comicidade, porque são cômicos. Mas ele está falando em relação aos mandamentos, e mandamentos são instruções que são injuntivos. Ai, a minha garganta tá muito ruim, gente, hoje. Às vezes eu dou um negócio que minha garganta tá muito ruim. E não é fácil falar direto isso tudo com a garganta ruim. E eu não gosto de pausar a aula. Eu gosto de dar a aula até o final, sem editar vídeo. Eu gosto de, entendeu? Porque a gente pode editar o vídeo, mas eu acho que isso não passa uma boa credibilidade. Se a gente sabe, a gente tem que fazer sem ficar editando. Editar mostra que a gente fez errado e teve que corrigir. Eventualmente, se o computador der um problema, como tem acontecido comigo, mas hoje, pelo que parece, deu tudo certo. A partir da leitura do texto 2, é possível inferir que não existem aviões seguros. Não, não existe lugar nenhum seguro, né? Os ônibus são mais seguros que os carros? Não. Tudo é perigoso. Só é possível viver bem quando se tem humor? Não. Não há como a pessoa se livrar da violência, faça o que fizer. Sim, porque se você sair daqui, vai ter ali. Se você ir para o outro, vai ter no outro. É isso que ele fala no texto, né? O caso dele teria sido passional, já que se apaixonara, lembra do pretérito imperfeito, mais que perfeito, que eu falei agora há pouco, né? Isso aqui, se apaixonara por uma mulher casada. A forma verbal, destacada numa linguagem mais atual, conservando o mesmo sentido, seria substituído por
Galera, o pretérito mais que perfeito, na sua forma mais formal, é utilizado a forma se apaixonara, estudara, né? Mas na linguagem comum do dia a dia, a gente usa o mais que perfeito como tinha estudado. Se estudara equivale a tinha estudado. Se apaixonar equivale a tinha se apaixonado, né? Então, a gente usa essa forma. Tinha se apaixonado. Honestamente, eu não entendi muito bem que tem esse coisa tinha-se, né? Não entendi, mas bate com o que a gente sabe, que é tinha se apaixonado, tinha estudado, né? É a mesma coisa. Estudar é igual tinha estudado, tá? Ele se apaixonar é igual ele tinha se apaixonado. Assinale a opção que todas as três palavras retiradas do texto 2 pertencem à mesma classe gramatical. Eu vou ter que voltar lá, é isso mesmo. Galera, vamos lá. Casa sozinho. Sozinho é adjetivo, porque não tem como falar o sozinho, né? Único. Único também tem cara de ser adjetivo. E a casa é substantivo. Então não é essa. Passional. Passional é uma característica, né? Um adjetivo. Já, já é... Eu nem sei o que o já é, para ser honesto, estou na dúvida. Próprio, porque eu teria que voltar no texto para ver. Ela própria fez isso. Ela mesma fez isso. Não sei, mas certamente já não é adjetivo, já muda, já não é essa alternativa, né? Assim, como eu falei, vocês não têm que saber tudo. Vocês têm que saber fazer questão. Esquina, as esquinas. Calçadas, as calçadas. Carona, a carona. São todos substantivos. A resposta é a letra C. Transcreve é verbo. Escrito, está escrito. Mandamento, substantivo. Não é? Alguns, táxi, país. Alguns é artigo indefinido, né? Guarda Municipal de Maricá. Maricá, vamos lá. Ex-doméstica, primeira comandante da Guarda de SP, quer intensificar a proteção à mulher. Primeira mulher nomeada comandante da maior guarda do país, Elza Paulina de Souza, 52 anos, viveu a desigualdade de gêneros durante sua trajetória. Mãe solteira, chegou a ter que esconder a filha pequena em um banheiro do seu posto de trabalho por não ter com quem deixá-la. Trabalhou como empregada doméstica e dirigiu o trator na roça. Entrou na Guarda Civil Metropolitana de São Paulo no ano em que a instituição foi criada, em 1986, época em que as agentes tinham que usar uma saia que limitava os movimentos e não podiam andar armadas. Alta e com postura retilínea, Elsa é uma figura imponente. Diz que nunca foi conhecida por ser meiguinha, muito pelo contrário. Não passo a mão na cabeça, sou meio bruta. Tropeços nos ambientes. Essa postura ressalta, essa postura ressalta, não tem a ver com uma maneira de marcar território em uma instituição historicamente masculina. Não preciso cuspir no chão para mostrar que sou mais capaz do que um homem. Formada em fisioterapia, medicina oriental e filosofia, ela diz usar o conhecimento e o diálogo como maneiras de refletir sobre o espaço em relação com o outro. No programa Guardiã Maria da Penha, Elsa foi responsável pela instalação de uma espécie de botão de pânico virtual no aplicativo SP Segurança, SP Mais Segura, da Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Eu falei para o desenvolvedor aprimorar porque eu não tinha como dar o botão de pânico para as meninas, mas eu tenho o aplicativo, diz. É muito mais prático.
Botão ela pode esquecer, o celular ela não esquece. Disponível em tal, doméstico primeiro comandante, tal, né, no jornal. A reportagem sobre Elza Paulina de Souza destaca a desigualdade de gêneros vivida durante sua trajetória profissional. Representa um exemplo dessa desigualdade o seguinte fato citado: trabalhou como uma empregada doméstica e dirigiu trator na roça. Isso aqui não, né? Porque fala de um negócio que ela fez simplesmente, né? Coisa da vida dela. Os agentes tinham que usar uma saia, as agentes tinham que usar uma saia que limitava os movimentos e não podiam andar armadas. Ou seja, os homens podiam, mas elas não. Desigualdade total, né, gente? Primeira mulher nomeada comandante da maior guarda do país, Elza Paulina de Souza, 52 anos, viveu a desigualdade de gênero. Tá, galera, vou começar a pular alguns textos e depois eu volto se for preciso. Cada expressão sublinhada no trecho em destaque, em estudo, exerce respectivamente a seguinte função. Galera, tá entre vírgulas, muito provavelmente é aposto. Primeira mulher nomeada comandante da maior guarda do país, Elza Paulina tal, 52 anos, dois apostos, né? Viveu a desigualdade de gênero. Então tem aposto Elza e aposto 52 anos. Mãe solteira, aí tu olha, pô, predicativo mãe solteira não é predicativo, cara. Não tem verbo antes, não tem nada. Só que ele fala aqui, ela era mãe solteira. Uma elipse, galera. É uma elipse, ele oculta o sujeito, né? E o verbo. Então, assim, quando ele fala mãe solteira, chegou a ter que esconder a filha, ele fala, ela era mãe solteira e chegou a ter que esconder a filha. Ou seja, é, era um verbo de ligação e mãe solteira, predicativo do sujeito. Chegou a ter que esconder a filha. Quem esconde, esconde algo. Ela escondeu a filha, objeto direto. Em mãe solteira, por não ter com quem deixá-la. A oração sublinhada expressa a ideia de por não ter com quem deixá-la. Mãe solteira chegou a ter que esconder a filha em um banheiro do seu posto de trabalho, já que por não ter com quem deixá-la, já que não tinha com quem deixá-la. Pô, mas você consegue ver isso e já saber? Eu não. Só que assim, fim, no posto de trabalho com a finalidade de não ter, não é? De modo a não ter, não. Se não ter com quem deixar, não. Lugar onde não tinha com quem deixar, não. Só sobra causa, né? Mas você pode olhar isso aqui e substituir por embora, portanto, e vendo as conjunções de cada classe, né? E, pô, para mim foi gritante, né? Deixar a filha no banheiro do trabalho, já que não tinha com quem deixar, né? Os vocábulos ex-doméstica. Já vou direto. Ex-doméstica, prefixo. Desigualdade, prefixo e sufixo. Meiguinha, prefixo, sufixo. Formam-se respectivamente pelos processos de prefixação, prefixação e sufixação e sufixação. Pá, na lata e lembrando nossa tabelinha do mal, né, de processo de formação de palavras.
Tá vendo? Caiu de novo e vai cair na sua prova. Diz que nunca foi conhecida por ser meiguinha, muito pelo contrário, não passa a mão na cabeça, sou meio bruta. Galera, meiguinha e bruta é o mesmo que vocês falarem, luz e trevas, amor e ódio, tal, termos opostos, antagônicos, né? Que são, para a figura de linguagem, antíteses. Então, termos opostos, antagônicos, contrários, né? E aí eu trouxe palavras, termos, chave que você vai... Metáfora, sentido diferente. Hipérbole, exagero. Eufemismo, atenuação de algo ruim. Eu lembro só por atenuação. Metonímia, nome pela marca, parte pelo todo, autor pela obra. Né? Metáfora, Maria é uma flor. Né? A flor está com sentido doce, gentil e tal, não como uma flor especificamente. Exagero. Hoje eu li 1 milhão de contratos. Exagero, ninguém tem capacidade de ler 1 milhão de contratos em um dia. Né? Eufemismo. Fulano nos deixou. Metonímia. Hoje eu li Machado de Assis. Você não lê Machado de Assis, que é o autor. Você lê a obra dele, que é Memórias Póstumas. Né? Você não lê Machado de Assis, beleza? Então, isso é metonímia. Você fala, vou tirar uma Xerox. Xerox é uma marca. Você vai tirar uma fotocópia, mas você usa Xerox. Você usa a marca no lugar do nome. Tomar uma coca também, né? Expressões como não passo a mão na cabeça e marcar território. Galera, eu não passo a mão na cabeça. Não passo a mão na cabeça. Isso é uma formalidade? Nunca. É um jargão profissional? Também não. Pensa nos advogados. Licença poética? Nada a ver. Colocalismo ou regionalismo? Não passar a mão na cabeça não é regionalismo. Regionalismo é tipo aquela palavra daquela região. Não passar a mão na cabeça é um termo nacional, todo mundo sabe o que é. Então é colocalismo. Né? Onde anda o guarda-belo? E a minha garganta já está chorando. Há duas imagens de minha infância que permanecem muito vivas na lembrança. Ambas envolvendo polícia e ambas faz boas, agradáveis lembranças. Uma delas traz de volta o guarda civil, integrante de uma corporação policial existente em São Paulo até o começo da década de 60, extinta pelo governo militar. O guarda civil era o máximo. Uniforme azul marinho, luvas brancas, cordão dourado, descendo no ombro até o cinturão negro, cap ou capacete, este último também branco, para os guardas de trânsito. Sim, porque os guardas civis cuidavam do trânsito, cuidavam também das crianças na saída das escolas, cuidavam dos frequentadores de igrejas, dos teatros, dos cinemas. A outra imagem de que falei também é da infância, aparentemente boba, mas comum a todos os que um dia ficaram ou ainda ficam diante de um desenho animado da TV e sabem quem é o guarda belo, aquele mesmo que vive às turras com o manda-chuva e a sua turma de gatos malandros. Acaba sempre se metendo em encrencas por causa dos gatinhos endiabrados. Mas está ali no bairro dos gatos, conhece todo mundo, todos os becos e, apesar da rivalidade com os felinos, é amigo inclusive deles. Afinal, é o guarda da área e também cuida dos que não querem cuidados. Todas essas lembranças vêm a propósito dos tempos atuais de violências, as, as polícias principalmente. São marcas de subjetividade do texto. Onde mora o guarda-belo? Galera, subjetividade são, vem algo subjetivo, algo que é seu, algo que é sua opinião, algo que vem de uma pessoa, é pessoal. Como é que você expressa algo que é seu? Você dá sua opinião, você fala, eu penso dessa forma, eu lembro de algo, você fala em primeira pessoa, você fala a sua opinião, seu ponto de vista, você fala que aquilo é bom, que é um máximo, que é um. Você, sabe, você dá seu significado subjetivo àquilo ali. Tá? Emprego da primeira pessoa em
minha infância, e aí falei, e de qualificações de cunho pessoal, boas, agradáveis lembranças, era o máximo. É a resposta, né, galera? Não preciso nem ir para a próxima, tá? Isso é a marca de subjetividade. Primeira pessoa, opiniões, né? Em palavras modalizadoras, como essas aí que ele deu, boas, agradáveis lembranças, era o máximo. Essa questão foi anulada, mas eu trouxe ela para falar com vocês. Por quê? Ele fala de coesão e eu pergunto o quê? Eu não sei exatamente por que foi anulada, mas acredito eu que tenha sido por quê. Há duas imagens da minha infância que permanecem muito vivas na lembrança. Uma delas, a outra. Ou seja, isso aqui está fazendo uma catáfora, né? Está trazendo as duas que vêm na frente. Catáfora, tá? Vivem muito vivas na lembrança. Ambas envolvendo polícias e ambas, pasme, boas lembranças. Ambas o quê? Imagens. Ou seja, ele está usando recurso de anáfora e catáfora na mesma fala e eu acho que isso que gerou a anulação. Se tivesse uma alternativa, catáfora e anáfora, estava certo. Ou se ele só circulasse, sublinhasse a primeira ali, ia estar certo. O emprego do travessão em comum a todos os que um dia ficaram ou ainda ficam diante de um desenho animado e sabem quem é o guarda-belo. Tem como objetivo, travessão, galera, destacar o final do enunciado? Não, porque não é nem no final. Indicar a fala do locutor? Não, porque não é uma fala dele, né? Ah, um tipo de discurso direto. Interpor um comentário? Parece que sim. Dar realce a uma conclusão? Errado, não está concluindo nada. Ou ainda fica diante. Lidar, ligar grupos de palavras? Nada a ver. Então, interpor um comentário. Eu trouxe aqui, ó, travessão é um sinal de pontuação representado por um traço horizontal maior que o hífen, que tem como finalidade indicar discurso direto, já havia falado com vocês, né? Tal como enfatizar trechos intercalados de texto substituindo o papel da vírgula. É exatamente isso que ele faz aqui, né? Se você botasse vírgulas aqui, ia dar certo. Ou ainda ficam diante de um comentário. O trecho, a outra imagem de que falei também é da infância, aparentemente boba, mas comum a todos os que um dia ficaram ou ainda ficam diante de um desenho animado e sabem que é um guarda-belo. Tá. Tem seu sentido alterado, tem seu sentido alterado, ou seja, qual é que altera? Você vai olhar ali das cinco, quais equivalem ao mais e qual delas que altera, né, conectivo sublinhado se for substituído. Então vamos lá. A outra imagem que falei também é da infância, aparentemente boba, contudo, comum a todos os que um dia ficaram ou ainda ficam. Correto? A outra imagem de que falei também da infância, aparentemente boba, entretanto, comum a todos. Correto? Já dá para ver que esse mais é concessivo, né? Ou seja, eu já sei que no entanto é concessivo também, mas vou substituir. A outra imagem de que falei também é da infância, aparentemente boba, no entanto, comum a todos que um dia ficaram. A outra imagem que falei também é da infância, aparentemente boba, porém comum a todos que um dia ficaram. Portanto, é o erro, né, galera? Porque, portanto, é conclusiva. E sonoramente fica horrível. A outra imagem de que falei também é de infância, aparentemente boba, portanto, comum a todos, ou seja, por isso comum a todos, que não tem nada a ver, né? E é isso. É isso, galera. Deu. COSEAC não é difícil. É uma banca previsível, como eu venho falando. Se vocês acompanharem nossas aulas, eu posso garantir que vocês vão mandar muito bem em língua portuguesa e eu espero até que vocês consigam gabaritar, tá? Todas as aulas que eu estou fazendo com uma dedicação
a maior dedicação possível para que vocês gabaritem. Agora eu conto com vocês, né, quando os resultados vierem e que eu espero de verdade que os feedbacks sejam bons, porque eu quero que vocês mandem bem na prova, tá? E aí eu trouxe as conjunções adversativas, né? É adversativa. Eu falei concessiva errado, tá, gente? É adversativa, desculpa. Se eu falei. Eu nem sei se eu falei concessiva ou não, mas eu sei que eu fui substituindo, porque eu fiz de outra forma, né? Aí eu me embolei. Mas é porque você pode fazer por substituição direto na questão, às vezes. Cada questão é uma, você tem que analisar como você vai fazer e você vai achar melhor. Mas o importante é que você pegue a essência aqui na aula, tá? Eu trouxe essa frase aqui, né, de um livro que eu gosto muito, uma história muito boa, que se você tiver tempo, a maioria não tem, eu recomendo a leitura de O Conde de Monte Cristo. Eu acho um livro fenomenal, é um clássico muito foda, né? A vida é uma tempestade, meu amigo. Um dia você está tomando sol, e no dia seguinte o mar te lança sobre as rochas. O que faz de você um homem, ele está falando com um homem, mas se você é uma moça, uma mulher assistindo essa aula, ele quis dizer uma pessoa digna. O que faz de você uma pessoa digna é o que você faz quando a tempestade vem. É como você age, independente dos problemas, das intempéries, as atitudes que você toma para poder guiar a sua vida, né, rumo à sua aprovação, rumo aos seus sonhos, né, sem que a tempestade te leve embora. Ela pode até te desviar um pouco, mas você tem que seguir o seu caminho, beleza? Então, galera, mais uma vez, eu gostaria de agradecer vocês, tá, por estar assistindo a aula até aqui e gostaria que vocês pudessem contribuir, deixar aí o seu like, participar do grupo para pegar lá o material que está lá no grupo, né, no canal do WhatsApp, tudo bem? E eu estarei gravando o mais rapidamente possível agora que meu computador está ok. As próximas duas aulas que faltam para a gente fechar a língua portuguesa até domingo e semana que vem informática e fechou, né? Aí que vem a sua prova, beleza? Tamo junto aí, galera. Acompanhe nosso canal, acompanhe nossas postagens. Muita coisa boa vem por aí. E participem da nossa revisão de véspera. As vagas estão acabando, tá? Não deixem de garantir a sua vaga. Dia 7 disponibilizarei ali para quem pagou a revisão de véspera, onde serão abordados os assuntos que eu tenho bastante fé e acredito bastante que cairão na sua prova, dessas três matérias aí, né? Para você saber o que que você vai estudar no último dia antes da prova e não perder seu tempo ansioso com isso. Beleza? Um forte abraço, tamo junto, até a próxima.